Em atendimento aos artigos 70 e 71 da Constituição Federal da República e havendo quórum legal, conforme disciplinar os artigos 42 e 43 do Regimento Interno deste Tribunal, com as presenças dos ilustres conselheiros Algiro Lorenzon, Marco Peixoto, Iradir Petroski, Alexandre Postal, Letícia Ramos, conselheiro Roberto Loureiro, bem como do ilustre Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Geraldo Costa da Camino, em cumprimento ao artigo 36, inciso 1 também do Diploma Interno, declaro aberta a 36ª sessão ordinária telepresencial do exercício 2021, realizada em conformidade com a resolução número 1124 de 2020. Registro ainda as presenças dos ilustres senhores e senhoras conselheiros e conselheiras substitutas e substitutos, Heloísa Pitini, Mariotti, Daniela Zago e Ana Varpchock. Também registro a presença do ilustre procurador, Dr. Eusébio Fernando Ruschel, pela Procuradoria-Geral do Estado. O conselheiro César Miola, que participa de ausência junto ao Congresso Nacional e em outras instituições de Brasília, está ausente, sendo substituído nesta sessão pelo conselheiro Roberto Loureiro. O conselheiro Renato Azeredo, que participa de audiências agendadas com lideranças partidárias, bancada gaúcha e vice-presidência da Câmara dos Deputados, está ausente também, porque ele está em Brasília, sendo substituído nessa sessão pela conselheira Letícia Ramos. Saúdo os senhores advogados, administradores, prefeitos, servidores e o público que nos assiste no canal do TCE no YouTube ou através do portal do TCE. Saúdo a equipe que assessora esta sessão, a secretária Débora Pinto da Silva, o assessor jurídico da presidência Álvaro Bischoff, o secretário da presidência Rodolfo Martins de Castro e a responsável técnica da área de informática, a oficial de controle externo Fernanda Pires Almeida. Estou colocando em discussão e votação a ata da 34ª sessão plenária ordinária telepresencial, ficando assegurados aos senhores conselheiros o prazo regimental de 48 horas para apresentarem por escrito eventuais ressalvas, se assim desejarem. Em discussão, em votação, está aprovada. De imediato, senhores, passam aos comunicados. Eu farei um breve comunicado hoje e informo que na manhã da segunda-feira última, 4, participei de reunião extraordinária e remota do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, tendo como pauta a reforma administrativa PEC número 32 de 2020. A reunião foi realizada em conjunta com a Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas, a nossa ATRICOM, a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, a ABRACOM, e o Instituto Rui Barbosa. Estavam presentes lá, portanto, os senhores Fábio Nogueira, conselheiro Ivan Bonilha e o conselheiro Tiers Montebello. Como já registrei em momentos anteriores, inclusive com manifestações de membros desse tribunal, a matéria foi aprovada na comissão especial da Câmara de Deputados e deverá ser encaminhada ao plenário daquela casa. Há dúvidas a respeito exatamente quando vai ocorrer isso, mas a comissão aprovou. E também são conhecidas as preocupações expressas por esse tribunal relativamente aos aspectos inconstitucionais dessa PEC que viola garantias jurídicas, né, e notadamente aquelas que fazem os membros dos tribunais terem simetria com a magistratura. Mais do que isso, a PEC, e talvez seja o mais relevante de tudo, fragiliza os propósitos essenciais de qualquer cargo público, investindo contra a impessoalidade e as finalidades do serviço, que é um serviço para o povo. Na verdade, a administração pública brasileira está sobre o manto desta PEC em ataque. Por isso, eu sugeri naquela oportunidade aos presidentes que estavam presentes, né, bem como os presidentes da nossa Tricom, IRB e Abracom, que cerrássemos, e devemos cerrar fileiras, junto às demais entidades representativas de todo o espectro do serviço público nacional, servidores estaduais, federais, municipais, suas representações e todos aqueles que têm interesse na matéria, visto que é um fato perverso para todas as conquistas e não representa avanço. Você quer, corrige. Então, me parece que se há coisas a corrigir, não é por essa PEC. Sugeri que essa soma a todos os servidores estivesse lado a lado para evitar esta ruptura do sistema administrativo que foi consagrado pela Constituição de 1988. Liderado também nessa semana pelo
nosso diretor de Relações Institucionais da Tricom, o conselheiro Renata Rainha, que é do Distrito Federal, né, do Tribunal de Contas, uma comissão representativa do Conselho e outras entidades, como a Azur, esteve com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Esta audiência foi intermediada pelo ilustre conselheiro Otávio Lessa, do Alagoas, que é a terra do conselheiro, e tivemos presentes para o reforço dos posicionamentos lá apresentado aquele presidente da Câmara dos Deputados, as razões dos tribunais a respeito da quebra da isonomia, né, constitucional ou da simetria entre dentro da magistratura, no qual nos integramos através da LOMAN. Estavam presentes nessa agenda os conselheiros Marco Peixoto, que é da Azul, os conselheiros Algir Lorenzon e o conselheiro Renato Azeredo, que participaram deste encontro. Este é um breve comunicado que estamos aguardando. Nesta reunião, as informações que se tem é de que o presidente Arthur Lira disse que não haverá tratamento desigual aos membros dos tribunais em relação à magistratura. Aguardemos, né? Agora eu passo a informá-los e a todos que nos assistem que na semana temos 2 importantes webconferências com temas afins, promovido por esse tribunal por meio da nossa Escola Superior de Gestão. A primeira delas é denominada O Lugar do Controle Social, Cidadania e Sua Relação com o Estado. Vai ocorrer amanhã, quinta-feira, dia 7, às 14 horas. Deste evento participarão o doutor em Sociologia, professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, e membro do Comitê Gestor da Rede Brasileira de Pesquisadores do Programa Instituto Nacionais de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, o Observatório Metropolitano do Brasil, o doutor Luciano Fedossi. Participará também o advogado pós-graduado em Cooperativismo e Desenvolvimento, ex-secretário de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã do Governo do Rio Grande do Sul, do Governo do Estado, João Constantino Pavan Mota. E também participa a presidente do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, que também é a coordenadora do Comitê Nacional de Discussão e Acompanhamento das Políticas de Educação Básica do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação, o FONSED, a professora Márcia Adriana de Carvalho. A mediação ficará a cargo do cientista político Marcelo Danieres, até pouco tempo nosso vice-diretor da escola. A segunda webconferência é denominada Pesquisa sobre Gestões Municipais 2020, levantamento sobre os conselhos sociais, e ocorrerá na sexta-feira, dia 8, às 14 horas. Trata-se de mais um amplo levantamento de dados, isso é muito importante, conselheiros, reputo, seria interessante todos nos apropriarmos, né, sobre esse tema. É um levantamento realizado pelo nosso tribunal, abrangendo o controle social, orçamento público, gestão ambiental, gestão em saúde e gestão em educação. Aliás, elementos das nossas futuras contas anuais, assunto que está sendo implantado no tribunal. Considerando a importância dos conselhos para a efetividade do controle social e a necessidade de seu aprimoramento, a pesquisa do TCE do Rio Grande do Sul, o nosso tribunal, oferece elementos centrais para um diagnóstico sobre a situação desses órgãos colegiados, auxiliando os gestores municipais. E, seguramente, ao auxiliar os gestores municipais, auxilia os próprios participantes desses conselhos, que, em regra, exercem as suas atividades pro bono. Desse segundo evento participarão a Andréa Malman, a nossa auditora pública externa, Ítalo de Castro Rodrigues, auditor público também externo desse tribunal, Gustavo Bertazzo, também auditor público do nosso tribunal. A mediação ficará a cargo do diretor de controle e fiscalização do tribunal, Everaldo Ranichensky. Os 2 eventos, ao debaterem aspectos da cidadania, conselhos, controle social e o papel do Estado, posicionam as discussões no âmbito da participação popular, que está lastreado na Constituição Federal. Ler os 5 primeiros artigos da Constituição e veremos os fundamentos e os princípios gerais que motivaram e motivam os constituintes de 88. Como sabemos, a participação popular é um dos eixos fundamentais da democracia brasileira, conforme a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, é hoje tão atacada, e a legislação subsequente.
Promovendo as duas referidas conferências, o nosso tribunal busca oferecer à sociedade informações e reflexões úteis à consolidação de políticas públicas. Busca oferecer um panorama útil para o aprimoramento das ações das instâncias públicas, tanto nas suas dimensões atinentes à sociedade civil, como naquelas sob a responsabilidade direta de órgãos estatais. As duas webconferências serão transmitidas pelo canal do Tribunal de Contas no YouTube. É importante dizer que os conselhos sociais, os conselhos legalmente instituídos, tanto como disposição genérica na Constituição como por leis locais, eles também auxiliam o controle externo do tribunal, né, subsidiando os trabalhos. Muitas vezes nós subsidiamos os trabalhos dos conselhos para que eles possam também atuarem melhor na sua atividade, bem como um conselho atuante auxilia o administrador que quer fazer da sua administração um valor público e um bem público para os cidadãos da sua cidade, do seu município. Agora, eu pergunto aos conselheiros sobre as suas pautas. Então, conselheiro Algir Lorenzon, boa tarde. O senhor está sem áudio, conselheiro. Presidente, agora está... Está com áudio. Sim, agora tem áudio? Tem áudio. Boa tarde, conselheiro. É sua pauta. O senhor está com áudio. Estamos com dificuldade. Estou com áudio agora, né? Dificuldade, às vezes, está com áudio na internet. Eu estou mantendo meus processos. Pode. Conselheiro Marco Peixoto, boa tarde. Boa tarde, presidente. Mantenha a minha pauta. Conselheiro Iradir Petroski, boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Eu informo que mantenho a minha pauta. Conselheiro Alexandre Postal, boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que compõem esse egrégio Tribunal Pleno. Comunico a retirada do item 1 da minha pauta, que é o pedido de orientação técnica, processo 566-0220-21-1. Os outros dois permanecem. Conselheira Letícia Ramos, boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Lhe saúdo na condução dos trabalhos dessa sessão e seu nome todos os presentes nessa sessão telepresencial e também a todos aqueles que nos assistem. Eu não tenho pauta para essa sessão, mas participarei de todos os julgamentos conforme pedido de substituição realizado. Conselheiro Roberto Loureiro, boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Eu informo que eu mantenho a pauta. Então, senhores, estamos prontos para começarmos a nossa sessão. Então, de imediato, a palavra é do conselheiro Algir Lorenzon, apregou o item 1 do seu processo 155/8, é o Legislativo Municipal de Carlos Barbosa, é um processo de contas referente ao exercício 2010. Interessados Todson Marcelo Andrade e Valmir Zaparoli. Os advogados são Fabiano Merzoni e outros, e advogado Luiz Fernando Ponzoni. Então, concedo a palavra ao conselheiro Algir. Presidente, esse é um processo longo. Vossa Excelência já deu detalhes do conteúdo do mesmo, com os nomes dos interessados. Eu devo registrar que aqui estão, nos meus relatórios, também aqui o trabalho técnico, relatório da auditoria ordinária, relatório geral de consolidação das contas, os apontamentos feitos, as justificativas apresentadas, o parecer do Ministério Público, e devo registrar, por fim, que a conversão do presente processo em meio eletrônico, nos termos da Resolução 1125/2020, em razão do regime diferenciado adotado por esse tribunal. Agora vou ao voto, senhor presidente, e tenho que fazer a leitura do mesmo por seu conteúdo. No que tange aos apontes descritos nos autos, de imediato passo ao exame daquele que está citado no item 1.1 do relatório, que aponta a realização de dispêndio em desacordo com a Lei Complementar Federal 101, no âmbito do concurso público 001/2009, cujo objeto foi a escolha do projeto arquitetônico para a nova sede da Câmara de Vereadores daquele município. O administrador, em seus esclarecimentos, sublinha as dificuldades decorrentes das precárias condições das instalações do Legislativo e a necessidade de providenciar a construção de sua sede própria,
buscando um projeto original e inédito, com soluções de arquitetura, urbanismo e paisagismo adequados, inovadores, sustentáveis e econômicos, que contemplasse a participação da população neste processo. Ademais, enfatiza que o processo de construção da sede própria teve início em 2006, mediante desapropriação de 3 terrenos urbanos, sendo dado prosseguimento no exercício 2009 pelo presidente da época, mediante edição do concurso público 001/2009, que adjudicou o projeto para a empresa Sinergia Arquitetura e Engenharia Limitada em 24 de dezembro de 2009, em consonância com o parecer do assessor jurídico da Câmara Municipal, com a decisão da comissão de julgamento e com a comissão técnica. Afirma que lhe coube a finalização do processo no exercício de 2010, havendo necessidade ainda de projeto sanitário, telefônico, de proteção de descargas atmosféricas e lógica, sendo firmado contrato com a mesma empresa em 19 de setembro de 2010 pelo valor de R$ 14.600 para a elaboração desses projetos complementares. Assinala ainda que o valor constante no edital foi indicado aleatoriamente, fato evidenciado pela ausência de cálculo e de justificativas no processo de licitação, sendo que os projetos estiveram expostos para apreciação e votação, tendo havido 75 votos em votação secreta, registrados em ata, destacando que todo o procedimento foi realizado com transparência e observância dos princípios constitucionais, tendo sido cumpridas todas as etapas do concurso público previsto no edital, as quais foram julgadas legais pelas comissões e pelo assessor jurídico. Assevera que, uma vez constatados os equívocos noticiados, foi instaurada a sindicância investigatória para apuração de quaisquer irregularidades supostamente havidas, sendo que a Comissão Permanente de Sindicâncias e Processos Administrativos do Executivo Municipal daquele município sugeriam a instauração de processo administrativo especial, com vistas a declarar a nulidade do concurso público 001/2009 e buscar o ressarcimento dos valores pagos à empresa Sinergia Arquitetura e Engenharia Limitada, devidamente atualizados. A unidade instrutiva, por sua vez, refere que não está em questionamento o mérito do projeto em si, mas o descumprimento de regras e normas do edital, bem como o excessivo aumento do valor final da obra. Destaca a nossa supervisão que o edital do concurso público 001/2009 estabeleceu de forma clara, no item 05.04.06, no anexo 2, que o valor máximo da obra não poderia exceder a R$ 900 mil. As duas propostas apresentadas excederam o limite expresso no edital e deveriam ter sido desclassificadas por descumprimento de cláusulas editalícias. Em decorrência disso, entende que restaram descumpridos os artigos 3º e 41 da Lei Federal 8666, que estabelece o estrito cumprimento das normas e condições estabelecidas no edital. Por fim, conclui a instrução da CIQM que, embora a Comissão Permanente de Sindicâncias e Processos Administrativos do Executivo Municipal tenha sugerido a instauração de processo administrativo especial, com vistas a declarar a nulidade daquele concurso público e buscar o ressarcimento dos valores devidamente atualizados, pagos àquela empresa Sinergia Arquitetura e Engenharia Limitada, não houve comprovação na oportunidade de adoção de medidas efetivas nesse sentido. Acerca disso, como já anteriormente sublinhado no relatório, a pedido do órgão ministerial nas promoções números 071/2012 e 0374/2013, a matéria destacada no presente aponta ensejou a determinação pelo Tribunal Pleno de instauração da tomada de contas especial para apurar as circunstâncias que envolvem a falha e identificar os responsáveis pelo dano causado ao erário. A par disso, foi instaurado o processo número 10.708/13, dígito 7, no qual foram evidenciadas irregularidades no processo de seleção do projeto arquitetônico da nova sede da Câmara Municipal de Vereadores de Carlos Barbosa. No relatório final da tomada de conta especial, que teve como base os resultados da sindicância investigatória, cujo número está aqui colocado, e do processo administrativo especial, também aqui colocado seu número, conclui-se que os valores pagos pelos projetos quantificados
em R$ 85 mil e R$ 14.600, respectivamente, deveriam retornar aos cofres públicos. Encerrada a instrução probatória, acolhendo a primeira Câmara Especial, na decisão 0083/2017, acolheu por unanimidade o voto da eminente conselheira substituta Letícia Aires Ramos para, em síntese, entre outros comandos, a fixar débito de R$ 85 mil e R$ 14.600 ao senhor Rafael Dalcin. B. Impor multa ao senhor Rafael Dalcin, Valmir Zapparoli, Angélica Hoffmann Mendes, Lauro César dos Santos Ney, Marcelo Tiaraju Gedós, Fábio Basso, Rogério Migotto e Alisson Denardim. C. Julgar irregulares as contas do senhor Rafael Dalcin. D. Julgar regulares, com ressalvas, as contas dos senhores Valmir Zapparoli, Angélica Hoffmann Mendes, Rogério Migotto, Lauro César dos Santos Ney, Fábio Rogério Basso, Marcelo Tiaraju Gedós e Alisson Denardim. Letra E. Anular o concurso número 001/2009 e os contratos números 008/2009 e 003/2010. E, por fim, letra F. Considerar os fatos narrados na tomada de conta especial nas contas do Legislativo Municipal de Carlos Barbosa no exercício 2010. Após essa decisão, houve a interposição do recurso de embargos número 12.429/17, dígito 6, sendo recorrente o senhor Rafael Dalcin, fase em que o egrégio Tribunal Pleno deu provimento às razões recursais para afastar os débitos fixados, reverter o julgamento das contas do recorrente de irregulares para regulares com ressalvas e excluir a multa imposta ao embargante consoante decisão 03/2019, proferida na sessão de 23 de janeiro de 2019. No exercício de 2010, por sua vez, objeto da presente análise, o gestor Valmir Zapparoli, presidente da Câmara de Vereadores daquela cidade, recebeu o projeto finalizado e entregue pela empresa no valor de R$ 4.253.588,52. Autorizou o pagamento do valor do projeto, firmou o contrato para sua complementação e autorizou o seu pagamento, devendo ser sopesado o fato de que os atos praticados em 2010 decorrem das ações praticadas por outros agentes públicos. Nesse sentido, o eminente representante ministerial descreve aqui a atuação dos agentes e especifica um a um nome e sua responsabilidade. Senhora Angélica Hoffmann Mendes, arquiteta e titular do cargo em Comissão de Assessora de Desenvolvimento de Projetos, Lauro César dos Santos Ney, arquiteto e servidor público municipal, Marcelo Tiaraju Gedós, titular do cargo em Comissão de Assessor de Desenvolvimento de Projetos, Fábio Basso, arquiteto e urbanista indicado pela Associação Comercial e Industrial de Carlos Barbosa, Rogério Migotto, engenheiro civil indicado pela Associação Comercial e Industrial de Carlos Barbosa, e Alisson Denardim, assessor jurídico e servidor municipal. A par disso, reitero, conforme sempre expresso, que os atos administrativos praticados nos mais diferentes órgãos públicos não decorrem apenas da ação individual de um agente público, mas materializam manifestações de vontade em que se fazem presentes o princípio da segregação de funções, o qual é vital para o melhor controle dos atos administrativos praticados pelos vários setores de um órgão público. Por conseguinte, para efeitos da responsabilização do agente público perante este tribunal administrativo, em especial no que diz respeito à obrigatoriedade da restituição de valores aos cofres públicos, entendo que tem que estar demonstrados a culpabilidade do respectivo agente público. A correta identificação do responsável pelo ato administrativo causador de prejuízo é essencial, especialmente quando a decisão determinar a restituição de valores aos cofres públicos. E é por isso é sempre essencial enfatizar tais critérios para efeitos de julgamento,
a fim de que não seja realizado Conselheiro Algir, o senhor está sem áudio. Sua conexão deve ter caído. Vamos aguardar um minutinho para ver se o conselheiro consegue retornar. Peço que a faça contato com o Castanho para informá-lo do problema, porque o conselheiro Algir não se ele está... Já comuniquei ele, presidente. Perfeito. Obrigado, conselheiro. Ele continuava... Ele achou que estava... Ele não percebeu, talvez, e tenha ficado... Mas para... Não sei como é que... E o conselheiro Marco caiu também a conexão dele. Aí os dois. Mas eu estou aqui numa sala ao lado deles. Pois é, a sua conexão está muito boa. Eu estou pelo iPhone, né? Pois é, eu vou... Deixa só um minuto, presidente, eu vou ali. Eu vou suspender 1 minuto, então, a sessão para que o senhor consiga, se for o caso, ver com eles qual é o encaminhamento. Senão eu vou passar para um próximo relator. Algir. Eu estava dizendo que identificar os reais infratores e beneficiados por ato administrativo considerado irregular é fundamental para que possamos responsabilizar de forma correta e justa quem deu causa ao resultado apontado. E, nesse contexto, eu entendo que, a par do princípio da segregação de funções, havendo a responsabilidade direta de outros agentes públicos, e embora devam ser verificados pelos agentes superiores se os atos anteriores possuem os elementos formais, há que se considerar que é importante, ou melhor, que é impossível exigir-lhes que praticamente refaça-os todos, pois o agente, do ponto de vista da administração pública, deve partir do pressuposto de que os atos de seus antecessores que chegam para a sua ratificação estão corretos. A propósito, a par da ciência da possibilidade de existirem irregularidades no concurso público 001/2009, o administrador, à época, solicitou constituição de comissão sindicante, que concluiu posteriormente pela abertura de processo administrativo especial para apuração dos fatos, o que demonstra não ter agido com negligência para averiguação dos atos praticados e da identificação dos responsáveis. A par disso, considerando que, ao gestor de 2009, que auxiliou na elaboração do edital, homologou o concurso público 01/2009 e assinou o contrato 08/2009, não foi imputada a penalidade pecuniária, bem como foram afastados os débitos e convertido o julgamento pela irregularidade das contas para regulares, com ressalvas. Eu estou entendendo assim que o assunto foi devidamente esclarecido como adequado acompanhar o que já foi decidido acerca dos fatos ocorridos naquela época. Portanto, com essas circunstâncias, em que há a atuação de vários outros agentes públicos, não há como impor sanções por esses fatos a Valmiro Zaparoli,
então presidente do Poder Legislativo Municipal de Carlos Barbosa, no exercício de 2010. No tocante às demais inconformidades, quais sejam as remessas com atraso de normas para a BLM e o não encaminhamento de informações ao Siscop, que são os itens 2 e 3 do Relatório Geral de Consolidação das Contas, concluo que os apontes devem permanecer, mas não considero os mesmos de natureza grave, a ponto de motivarem a imposição de penalidade pecuniária. Por derradeiro, quanto à sugestão de penalidade pecuniária, é oportuno consignar as circunstâncias objetivos que motivam minha convicção para fins de imposição dessa penalidade, que estão fixadas constitucionalmente e legalmente, e aqui eu cito, inclusive, os instrumentos legais existentes, dentre outras. Além disso, eu fundamento meu juízo sob o ponto de vista de que as ações administrativas praticadas pelos agentes públicos, quando constatados atos ilícitos, também devem ser examinados. Conselheiro Algir novamente perdeu conexão. Pelo visto, há um contato entre os conselheiros. Conselheiro Postal? Sim, já tá vendo. Acho que agora a Débora mandou e o colega Castanho já está vendo lá a conexão pelo iPhone. O conselheiro Marco Peixoto continua fora da sessão. Conselheiro Algir, o senhor está em condições de terminar o seu voto? O senhor está sem áudio, conselheiro Algir. Agora tem áudio, presidente? Temos áudio, conselheiro, por favor. Sim, eu saí do computador e estou no meu telefone celular. Por isso, então, alguma dificuldade pode continuar existindo, porque aqui estamos com muita dificuldade de internet. Mas eu estava agora concluindo meu trabalho, senhor presidente, dizendo que, no presente caso, estou constatando que as inconformidades apontadas nos autos não se revestem de natureza grave, como seriam ações de improbidade administrativa a ponto de motivar uma penalidade pecuniária. Não está aparecendo a tua cara lá. Repiso. Tu tem que virar o telefone, que daí tu vai aparecer. De pé. Isso. Eu estou... Estou conectado? Está conectado, conselheiro. Nós estamos lhe ouvindo. Perfeito. Estou ainda repisando que o senhor Todson Marcelo Andrade não foi intimado para prestar esclarecimentos em razão da inexistência e inconformidade de sua responsabilidade no período que esteve à frente do Poder Legislativo Municipal, situação fática que motiva a regularidade de suas contas. Diante do exposto, com esses fundamentos, acolhendo em parte o posicionamento da eminente representante ministerial, estou votando para este egrégio Tribunal Pleno decidir nos seguintes termos. A. Pela regularidade com ressalva das contas do senhor Valmir Zaparoli, presidente no exercício 2010, com fundamento no inciso 2 do artigo 84 do Regimento Interno. B. Pela regularidade das contas do senhor Todson Marcelo Andrade, vice-presidente no exercício 2010, com base no inciso 1º do artigo 84 do Regimento Interno, tendo em vista a ausência de inconformidades em seu período de gestão. E C, pela recomendação aos atuais gestores para que evitem incidências de falhas como as apontadas nos autos e adotem medidas efetivas visando as suas regularizações. É como estou votando neste processo, presidente. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação. Como vota o conselheiro Marco Peixoto? Com o relator, presidente. Como vota o conselheiro Adir Petroski? Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro Alexandre Postal? Com o relator, presidente. Como vota a conselheira Letícia Ramos? Com o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro Roberto Loureiro? Acompanho o relator.
Então, proclamo o resultado. Está acolhido à unanimidade o voto proferido pelo conselheiro relator Algir Lorenzon no processo 155/10, dígito 8. Conselheiro Lorenzon, vamos só organizar um pouco o trabalho aqui. O senhor está sem imagem. Talvez o senhor tenha virado o foco da sua câmera e o senhor não aparece na tela, né? O senhor está com acho que é a abóbada da peça aí que é azul. Agora o senhor entrou na imagem. Perfeito. Tá? Perfeito. Agora, segundo... Então, presidente, eu tenho mais um processo, né? O senhor tem mais um processo, apregou. Item 2, conselheiro, o processo é número 16.237/20, dígito 5, Executivo Municipal de Davi Canabarro, é um recurso em embargos, é de conta de gestão de 17, interpõe Lauro Antônio Benedetti e Marco Antônio Ouro. Advogados, Carolina Oliveira Rocha e outros. Eu palavra ao conselheiro Algir Lorenzon. Senhor presidente, esse processo é um recurso de embargos. E aqui, para sintetizar, eu devo dizer que há uma preliminar. A preliminar é a alegação de que esse Tribunal de Contas não possui competência para fixar débitos e impor multa. Eu estou entendendo que não há como acolher a pretensão do recorrente concernente a essa incompetência, dizendo que esse tribunal não tem essa competência para impor débitos e multas. A Constituição Federal estabelece que as decisões desse tribunal que resultam em imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Estou, então, simplificando, rejeitando a preliminar suscitada, senhor presidente. Então, está em discussão a preliminar, rejeitada nos termos do voto do relator. Não havendo quem quer discutir, está em votação. Como vota o conselheiro Marco Peixoto? Com o relator. Como vota o conselheiro Iradir Petroski? Com o relator. Como vota o conselheiro Alexandre Postal? Com o relator. Como vota a conselheira Letícia Ramos? Com o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro Roberto Loureiro? Acompanho o relator. Proclamo o resultado. Está acolhido na unanimidade a rejeição nos termos do voto do conselheiro Algir, a preliminar interposta. A palavra continua à sua disposição para o mérito, conselheiro. O senhor está sem áudio. Ele está recorrendo quanto à fixação de uma glosa por pagamentos indevidos de remuneração após 16º dia da licença de férias a um servidor em auxílio-doença. Ao tomar ciência do fato, houve a adoção de providências para corrigir a ponte, tanto que em outros exercícios em que a matéria foi descrita, não houve glosa, mas não há provas nos autos da participação direta dos embargantes no comando para os pagamentos realizados a servidor, ou mesmo de que tenham se beneficiado pelo resultado apontado. Elementos que motivam a exclusão do débito para efeitos de responsabilidade pelo ressarcimento dos referidos valores por parte dos recorrentes. Quanto à multa, circunstâncias para sua imposição, caracterizada a infringência de dispositivos constitucionais e legais, demonstrado que o recorrente agiu com culpa, modalidade de negligência enquanto gestor público no exercício de suas funções de prefeito municipal, considerando o contexto das falhas apontadas, inexistem motivos para alteração da decisão que impôs a penalidade pecuniária, devendo esta ser mantida e no quanto estabelecido aos recorrentes. Portanto, nesse item eu estou votando ao final, senhor presidente, com esses fundamentos que eu estou colocando no meu relatório e voto, que já é do conhecimento de vossas excelências, eu estou votando pelo provimento parcial do presente recurso de embargos, a fim de afastar a responsabilidade dos recorrentes para efeitos de ressarcimento de valores percebidos por servidor, atinentes àqueles fatos descritos no item 1.2.1, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão embargada, nos termos já explicitados. É como estou votando. Coloco a matéria em discussão. Se não há quem queira discutir em votação. Como vota o conselheiro Marco Peixoto? Com o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro Iradir Petroski? Conselheiro Iradir Petroski. Acho que o conselheiro perdeu conexão. Como vota o conselheiro Alexandre Postal? Com o relator, presidente. Como vota a conselheira Letícia Ramos? Com o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro Roberto Loureiro? Acompanho o relator. Chamo novamente o voto conselheiro Iradir Petroski. Como vota conselheiro Iradir Petroski?
Presidente, eu dei um raio aqui no momento, eu perdi a conexão, estou entrando agora, não estou em condições de votar. O senhor não está em condições de votar. Então, o conselheiro, porque estava desconectado, não está sendo considerado no quórum desta votação. Proclamo o resultado. Está acolhida a unanimidade o voto proferido pelo conselheiro relator, Algir Lorenzon, no processo 16.237/20, dígito 5, do Executivo Municipal Davi Canabarro, com a unanimidade. O senhor cumpriu sua pauta, conselheiro. Lhe agradeço. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado e excusas pelo ocorrido. Lhe agradeço. Os problemas de conexões não dependem da nossa atuação, né? Vamos lá. De imediato passo a palavra ao conselheiro Marco Peixoto, pregou o item 1 da pauta, processo 19.960/20, dígito 0, Executivo Municipal de Tramandaí, é um pedido de revisão, é uma contas de gestão, proposta por Edgar Murari Rapac, o Rapache, e a advogada é Maria Cecília Breyer. O conselheiro Marco Peixoto votou no sentido de admitir o presente pedido de revisão e conceder a tutela antecipada e suspender os efeitos das linhas A e F da decisão proferida no processo de congestão de número 3088/156. Na mesma sessão, a conselheira substituta Heloísa Pitinini, titulando o gabinete vago da aposentadoria do conselheiro Pedro Figueiredo, solicitou vista do processo e sucessivamente o conselheiro Alexandre Postal. Na sessão do dia 14/10/2020, ao devolver o processo, a conselheira substituta Heloísa Pitinini votou pelo não reconhecimento e, em sendo mesmo da tutela antecipada, improcedência da ação, antecipando seu voto quanto ao mérito. Os conselheiros Algir Lorenzon, Iradir Petrovski, Alexandre Postal e Renato Azeredo votaram acompanhando integralmente o relator. Tendo havido voto da conselheira Luísa Pitinini já quanto ao mérito do feito em questão, participam do julgamento na sessão os conselheiros Algir Lorenzon, Iradir Petrovski, Alexandre Postal e Letícia Ramos. O conselheiro Loureiro não vota em razão do excesso de número de julgadores. Então, está com a palavra o conselheiro Marco Peixoto para proferir seu voto. Muito bem, presidente. Saúdo o senhor como presidente, os demais colegas conselheiros, substitutos, senhor procurador de contas, senhor auxilio nessa sessão, a todos que pela eu tenho aqui conforme foi aprovado pelo presidente. Destaco que no dia 28 de setembro deste ano foi disponibilizado o voto para todo o colegiado. Esse é um pedido de revisão interposto pelo senhor Edgar Rapac, 2015, onde o objetivo é de reincidir a decisão prolatada pela primeira Câmara, que fixou o débito, impôs multa e julgou irregulares suas contas. Siquem se pronunciou pela procedência parcial, o Ministério Público, por meio de parecer do Dr. da Camino, pela admissibilidade do pedido e, no mérito, da sua parcial procedência. Esse é o relatório, né? Passo ao voto. Tem uma ampla explicação a respeito desse voto, onde coloco que, ao reexaminar os requisitos de admissibilidade, reitero o entendimento no sentido de que o pedido de revisão foi protocolado por parte legítima após o trânsito em julgado, respeitado o prazo recadencial, tendo restado atendidas as exigências regimentais. Esse registro, que poucos meses após a aprovação, o Pleno decidiu não mais julgar as contas de gestão dos prefeitos, o meu voto foi pelo acolhimento da pretensão do proponente quanto à desconstituição da decisão reincidenda relativo ao julgamento de suas contas. Com relação ao débito, entendo que a conduta do gestor, que presta contas perante o tribunal, deve ser analisada sobre o seu aspecto subjetivo. Examinando as irregularidades que ensejaram a fixação de débito ao gestor, é necessário fixar ou verificar, primeiramente, se existem elementos que permitam atestar que o gestor, ora proponente, tenha tido ciência ainda durante o exercício das irregularidades detectadas pela equipe de auditoria.
Nesse sentido, após minucioso trabalho nos autos, previamente disponibilizados aos julgadores, entendo que é de ser considerado que o partido, no momento em que a ora proponente foi intimado para prestar esclarecimentos no processo, o que ocorreu em 21 de nove de 2015. A sua conduta analisada sob a ótica da responsabilidade subjetiva foi negligente, uma vez que não adotou as medidas corretivas e protetivas. Tenho que deve ser mantido os débitos fixados pela decisão recidenda relativos a irregularidades detectadas no termo de parceria com o CIP. Quanto ao exame da postulação revisional, que busca amparo na alegação de que os documentos constantes nos autos comprovaria o ressarcimento da parte dos valores, objeta da glosa pela decisão da incidência. Eu acolho parcialmente a postulação revisional em relação a esse aspecto para o fim de reduzir o débito total fixado pela decisão do montante de R$ 303.575. E, por fim, analiso o pedido de exclusão do débito 311 do relatório de auditoria relativo ao pagamento de devida adicional de salubridade a diversos servidores. Da análise dos elementos dos autos relativo ao débito referente, não é possível caracterizar uma conduta culposa por parte do gestor, razão pela qual tem que deve ser acolhido o pleito revisional, incluindo-se tal débito de rescisão recorrida. Ante o exposto, voto pela admissibilidade do pedido de revisão e no mérito pela sua parcial procedência, para os fins de excluir da decisão residente ao julgamento das contas do gestor, excluir do débito fixado em relação a vários itens aqui colocados, reduzir do débito fixado aos mesmos itens o montante de R$ 303.565 e excluir o débito fixado em relação ao item 311. Esse é o meu voto, senhor presidente. Coloco a matéria em discussão. Senhor presidente. Pois não, conselheiro Alexandre Postal. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao senhor relator, mas necessito pedir vista dos autos, visto que o exercício de 2017 está sob minha relatoria e necessito olhar os fatos com maior detalhamento à luz da Lei 13.655 de 2018 para poder juntar ambas os votos, sendo que o anterior está comigo ainda. Por isso, peço vistas. Então, o processo vai com vista. O processo de número 19.960/20/0, do Executivo Comissão de Mandaí, com vista ao conselheiro Alexandre Postal, da relatoria do conselheiro Marco Peixoto. A palavra continua à sua disposição, conselheiro Marco Peixoto. Apregou, é o item 2 da sua pauta, processo 30.306/19/0, Associação Rio Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural em matéria RS. Recurso de embargos, é congestão, ele é interposto por Cair Tomé Cum, e o advogado é Pablo Freire Rodrigues, interessado da Associação Rio Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural em matéria. Com a palavra, o conselheiro Marco Peixoto. Bom, conforme foi apregoado o item 2 da minha pauta, a Emater, através do senhor Clair Kuhn, 2017, interessada quanto à decisão que impôs multa de R$1.000 e expediu recomendação de determinação e adoção de providências. Em caráter preliminar, o recorrente sustenta a ausência de submissão da Emater à fiscalização desse tribunal, pois se trata de associação civil com personalidade jurídica de direito privado sem fins locativos, anulação da decisão recorrida por ausência de fundamentação e anulação da decisão por erro material, aduzindo que atribui apontamento à Emater sobre atos de gestão praticadas no âmbito das CAR. Na sequência, o embargante discorre acerca de cada uma das falhas apontadas e mantidas por decisão recorrida, e requer o provimento do apelo a fim que sejam afastados os apontamentos e reformada a decisão recorrida para excluir a multa aplicada ou para reduzi-la. A SAICE examinou e opinou pelo não provimento. O MPC, através da doutora Fernanda, também pelo conhecimento e no mérito pelo seu não provimento. Esse é o relatório. Passo ao voto. Inicio pela análise das preliminares apresentadas e no que tange alegada a ausência da submissão de Emater à fiscalização desse tribunal, o recorrente apresenta uma série de decisões judiciais e do TCU
que de forma reflexa que corroborem o seu entendimento. Sendo a matéria pacificada no âmbito desta corte, sem maior digressões a respeito, rejeito a preliminar suscitada pelo embargante. O recorrente, ainda em preliminar, postula a anulação da decisão por ausência de fundamentação. Cotejando as razões expostas pelo recorrente, com os fundamentos da decisão recorrida, constato que inexiste omissão suscitada, já que todos os aspectos relevantes foram apreciados e as razões de fato e de direito que levaram à aplicação da sanção pecuniária foram devidamente fundamentadas. Com esses fundamentos, rejeito a segunda preliminar arguída. Na terceira e última preliminar apresentada, o recorrente pleiteia a anulação da decisão por erro material, aduzindo que a decisão atribui apontamento em matéria sobre atos de gestão praticados no âmbito das CAR. A matéria, que envolve a análise de mérito dos apontamentos e como será tratada por ocasião do exame de cada um dos itens, e, por tal razão, também rejeita essa preliminar. Da multa, nos termos do material disponibilizado, o registro que analisei cada um dos apontamentos que deram suporte à multa decisória e que na reanálise, levando em consideração o princípio da proporcionalidade, reduz o valor da multa para R$ 500. Ante o exposto, voto pelo conhecimento do presente recurso do mérito e no mérito do embargos e no mérito pelo seu provimento parcial a fim de reduzir o valor da multa, mantendo inalterados os demais termos da decisão atacada. Esse é o meu voto, senhor presidente. Senhores conselheiros, tem 3 preliminares rejeitadas nos termos do voto do excelentíssimo conselheiro Marco Peixoto, relator da matéria. Estou colocando as preliminares em discussão. Se não há quem queira discutir em votação. Como vota o conselheiro Algir? Acompanho o relator, presidente. São em bloco, são 3 preliminares, certo? Como vota o conselheiro Iradir Petroski? Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro Alexandre Postal? Com o relator. Conselheira Letícia Ramos? Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Roberto Loureiro? Acompanho o relator. As 3 preliminares suscitadas pelo interessado foram rejeitadas nos termos do voto do conselheiro Marco Peixoto. Agora vamos fazer a votação de mérito. A quem queira discutir? Não havendo quem queira discutir o mérito, nos termos do voto do relator, colhe os votos. Como vota no mérito o conselheiro Algir Lorenzon? Presidente, estamos votando no mérito da matéria agora, conselheiro. Sim. Eu estou sendo ouvido, presidente? Sim, perfeitamente. Tá, estou acompanhando. Como vota o conselheiro Iradir Petroski? Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro Alexandre Postal? Igualmente com o relator, presidente. Como vota a conselheira Letícia Ramos? Com o relator. Como vota o conselheiro Roberto Loureiro? Acompanho o relator. Proclamo o resultado. Está acolhido à unanimidade o voto proferido pelo conselheiro relator Marco Peixoto no processo 30.306/19, dígito 0. De imediato, apregou o item 3 e último da sua pauta, conselheiro Marco Peixoto, é o processo 30.574/20, dígito 8, Executivo Municipal de Gravataí, é um recurso de reconsideração em pedido de revisão. Ele interposto pelo Ministério Público de Contas. O recorrido é Marco Aurélio Soares Alba. O advogado é Aloysio Zimmer Júnior. Com a palavra, o conselheiro Marco Peixoto. Muito bem, presidente. Esse recurso, conforme foi apregoado, e é um de reconsideração interposto pelo MPC, através do seu procurador, doutor Camino, em face da decisão prolatada pelo Tribunal Pleno, em 4 de 11 de 2020, que nos autos do pedido de revisão concedeu antecipação de tutela e atribui efeito suspensivo ao pleito revisional, restritamente quanto à eficácia da decisão que emitiu parecer desfavorável às contas do senhor Marco Alba, até a manifestação em caráter definitivo desse órgão julgador acerca do mérito rescisório. No exame da preliminar, conhecido o apelo, tendo, no entanto, indeferido o pedido de antecipação de tutela formulado, e, além disso, objetivando preservar os princípios constitucionais e contraditórios da ampla defesa, determinei a intimação do senhor Marco, bem como de seus procuradores, para que apresentasse contra-razões ao recurso interposto.
A SICM examinou o feito e sugeriu o provimento do presente recurso, para afastar o efeito suspensivo. Encerrando a instrução processual, o Ministério Público de Contas, por meio da doutora Fernanda Ismael, apenas ratificou o conteúdo da petição recursal. Em seu relatório, agora venho ao voto. Entendo que o recurso pode ser conhecido, devendo o mérito ser enfrentado pelas razões externadas e material previamente disponibilizado. Registro no extenso e complexo voto, que foi encaminhado por devida antecedência a todos os integrantes colegiados, e escrevi todas as razões e fundamentos que embasaram a minha decisão. O parquê alega a nulidade de plano da decisão recorrida porque teria tutelado o direito individual do gestor. Também refere que, ao demonstrar fundamentalmente a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela, a decisão atacada carece da devida motivação. Nesse particular aspecto, tenho que não prosperam os argumentos apresentados. Quanto à afirmação de que a decisão teria tutelado o direito individual, entendo que o processo de fiscalização perante o Tribunal de Contas é instrumento de garantia do Estado Democrático de Direito. Não vislumbro, portanto, a nulidade suscitada. No que concerne a concessão de tutela, prevista no artigo 54 do nosso regimento interno, para seu deferimento é indispensável a plausibilidade do pedido de revisão e o risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. O proponente refere à existência de nulidade no procedimento de intimação para prestar esclarecimentos, considerando que a comunicação postal com aviso de recebimento foi encaminhada ao endereço da prefeitura, sendo recebido por terceiros, afirmando ter cadastrado o endereço diverso junto ao sistema desse tribunal para fim de comunicação processual. Qual seja o seu endereço residencial? Quanto a esse aspecto, verifiquei que antes de levar a sugestão de antecipação de tutela, o conselheiro relator do pedido de revisão, Renato Azeredo, tomou o zelo de questionar a DCF quais endereços do administrador estavam cadastrados. Em resposta, o Serviço de Controle, o CEPROC, reportou o endereço para o qual, em abril de 2019, foi enviada a comunicação postal e que o endereço residencial fora cadastrado, sem declinar se o endereço utilizado no procedimento de intimação havia sido cadastrado pelo próprio administrador junto aos recursos. Com o fim de apoiar minha convicção, solicitei minha assessoria que confirmasse com a SINF, que é a Supervisão de Informática, os endereços incluídos do gestor junto ao tribunal. E se foram por ele alterados, recebendo informação que o endereço profissional para o qual foi enviada a intimação não foi por ele registrado no sistema de controle. Logo, há uma probabilidade considerável que a comunicação postal tenha sido enviada para o endereço diverso daquele fornecido pelo administrador de 2017 e que poderia configurar defeito ou ausência do procedimento de intimação do interessado para prestar esclarecimentos, requisito de validade do processo que afeta diretamente a constituição da relação processual. Diante desse contexto, em que se vislumbra a plausibilidade do direito invocado, ainda que em cognição não exauriente sobre a matéria, entendo presente também perigo in mora, consubstanciado no fundado receio de dano ao autor regional, sem que a tutela provisória poderia prontamente sofrer sanções de natureza jurídica ou limitações de caráter político administrativo. Em conclusão, não vislumbro nessa quadra razões para modificar anteriormente o exarado por esse colegiado, estando esse julgador convencido, ainda que em análise sumária, de que há elementos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrido, devendo assim ser mantida a antecipação de tutela deferida até que o Tribunal Pleno aprecie, a partir de uma cognição mais aprofundada, o mérito da rescisória. Ante o exposto e com esses fundamentos, voto pelo conhecimento do presente recurso de consideração e no mérito do seu não provimento, mentando a inalterar a decisão recorrida. Esse é o meu voto, senhor. Coloca a matéria em discussão. Se não há, te coloco em votação. Como vota o conselheiro Algir? Acompanho o relator, presidente. Como vota o conselheiro Adir Petroski? Com o relator. Como vota o conselheiro Alexandre Postal? Com o relator. Como vota a conselheira Letícia Ramos? Com o relator.
Como vota o conselheiro Roberto Loureiro? Acompanho o relator. Proclamo o resultado. Está acolhido a unanimidade. Voto proferido pelo conselheiro Marco Peixoto no processo 30.574/20, dígito 8, Executivo Municipal de Gravataí. A sua pauta está concluída, conselheiro, pelo que lhe agradeço. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra e acompanho a sessão. De imediato, eu passo a palavra ao conselheiro Iradir Petroski, anuncio e apregou a sua pauta. O item 1, processo 19.492/20, dígito 0, Executivo Municipal de São Gabriel, é um recurso de embargos em conta de gestão de 17, ele é interposto por Rossano Dotto Gonçalves. Os advogados são Leandro Jaco Silmas e outros. Com a palavra o conselheiro o Iradir Petroski. Saúdo presidente conselheiro Estilac Xavier, saúdo senhores conselheiros, conselheiras e conselheiros substitutos, procurador-geral do Ministério Público, doutor Geraldo Costa da Camino, nosso procurador do Estado, doutor Eusébio Urucha, secretária Débora, servidores, senhoras e senhores que acompanham esta sessão. O referido processo apregoado por Vossa Excelência, o embargante aqui apresenta argumentos que contestam a multa aplicada na linha A do deciso. Paralelamente, insurge-se também quanto ao débito proposto na linha B do deciso ACOA, pugnando ao final pelo provimento do recurso. A área técnica conclui pelo provimento parcial dos embargos, afastando o débito relativo ao aponte 5.1.1. O MPC opina pelo conhecimento do recurso e no mérito por seu não provimento. Seu relatório, passo ao voto. E aqui, senhor presidente, senhores conselheiros, o meu voto relativamente extenso, e por isso eu peço vênia para fazer um resumo do conteúdo exposto no meu voto, até porque o mesmo já fora disponibilizado a Vossas Excelências. Com a devida antecedência, nesse voto, eu faço uma análise detalhada das circunstâncias e fatos descritos nos autos, cotejando com a responsabilidade do embargante. Em relação ao débito imposto, de forma bastante sucinta, eu atento que, no que tange ao item 5.1.1, há de se respeitar o princípio da segurança jurídica, de modo a manter a estabilidade das decisões prolatadas por esse tribunal. Nesse sentido, eu estou afastando o débito constante no item 5.1.1. Já em relação aos subitens ensejadores da penalidade pecuniária, consigo que a revisão da matéria me leva a concluir que a maioria das falhas apontadas devam ser mantidas para fins de recomendação. Mas, por outro lado, verifico que boa parte delas não devem ser consideradas para fins de imposição da penalidade pecuniária. Assim, suma, eu estou afastando o item 1.1.1 do relatório de auditoria, estou mantendo os apontos selecionados no subsídio 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3, inclusive para fim de sanção pecuniária e, por fim, considerando que a natureza das falhas, o nexo de causalidade entre elas e a conduta do agente público, estou votando pela manutenção das falhas apontadas nos itens 1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 4.1.1, 4.1.2 e 6.1.1, para fins de advertência ao gestor, mas deixando, no entanto, de considerar os respectivos apontamentos para fins de fixação de multa. Aqui, pelo exposto, senhor presidente, ante todos os fatos e fundamentos já declinados no documento disponibilizado a Vossa Excelência, eu estou votando pelo conhecimento do presente recurso de embargos e, no mérito, por seu provimento parcial, para fim de afastar o débito imposto na linha B do deciso,
bem como para reduzir a penalidade pecuniária imposta na linha A, para o montante de R$ 300, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida. Este é o voto, senhor presidente. Coloco a matéria em discussão. Se não há quem queira discutir, coloque em votação. Como vota o conselheiro Algir? Como vota o conselheiro Marco Peixoto? Acompanho o relator, presidente. Como vota o conselheiro Algir? Acompanho o relator. Como vota o conselheiro Alexandre Postal? Com o relator, presidente. Como vota a conselheira Letícia Ramos? Com o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro Roberto Loureiro? Também acompanho o relator. Proclamo o resultado. Está acolhido à unanimidade o voto proferido pelo conselheiro relator Iradir Petrovski no processo 19.492/20 Assim Só posso estar concluído. Agradeço, senhor presidente. Eu que lhe agradeço, conselheiro. De imediato, eu passo a palavra ao conselheiro Alexandre Postal. Apregou o item 2 da sua pauta, processo 3824/21, dígito 4, Legislativo Municipal de Sobradinho, é um recurso de embargos em contas de gestão de 2018, ele interposto por Valdecir Adriano Bilhan. Advogados são Daniel Dias Ribeiro e outros. Com a palavra o conselheiro Alexandre Postal. Sim, senhor presidente. Renovo saudações a todos os colegas, aqueles que nos prestigiam nesta sessão. Comunico a todos os conselheiros e conselheiras que os votos já foram disponibilizados com uma semana de antecedência, motivo pelo qual faço um breve relato da pauta. Vossa Excelência já pregou esse voto, que é do Legislativo Municipal de Sobradinho, e o meu voto é pelo conhecimento do presente recurso de embargos e pelo seu parcial provimento, para fim de excluir a multa imposta, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão recorrida. Esse é meu voto, senhores conselheiros. Coloca a matéria em discussão. Se não há quem queira discutir, coloque em votação. Como vota o conselheiro Algir? Como vota o conselheiro Marco Peixoto? Com o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro Iradir Petrovski? Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro Algir? Acompanho o relator. Como vota a conselheira Letícia Ramos? Com o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro Roberto Loureiro? Com o relator. Proclamo o resultado. Está acolhido à unanimidade. Voto proferido pelo conselheiro relator Alexandre Postal. Processo 3824/21, dígito 4. Apregou o outro item da sua pauta, conselheira, o item 3, é o processo 1527/18, dígito 3, é o Executivo Municipal de Rosário do Sul, é conta de gestão, exercício de 2018, há declinação de competência na sessão de 1º de setembro de 2020 da primeira Câmara, interessada Zilase Jobim Argemi Rossignolo e Rafael da Silva Pinto, advogados Roberto Kelly e outros. Com a palavra o conselheiro Alexandre Postal. Sim, senhor presidente. E de imediato também comunico aqui que no feito aqui o doutor Leandro Jacociunas, que pertence ao escritório do doutor Vladimir, que ele faz a procuração aqui neste feito. E o meu voto, senhores conselheiros, é pela fixação de débito no valor de R$ 1.600, correspondente ao item 3.2.3 do relatório de auditoria de responsabilidade da senhora Zilase Jobim Argemi Rossignolo, senhora prefeita. Letra B, pela remessa da matéria dos itens 8.1.1 e 8.1.2 para verificação em conjunto com o recente decidido da decisão de número 1C0364-2021, de 13/7/2021, na tomada de contas especial do processo 7899-21. Letra C, pela determinação ao Executivo Municipal de Rosário do Sul, nos termos do artigo 87 e seguintes do regime interno desta Corte de Contas e da Resolução 1049 de 2015, para que proceda a abertura de processo de tomada de conta especial, a fim de aprofundar a matéria e averiguar eventuais responsáveis pelos danos ao erário decorrentes dos apontos dos itens 3.3.1 e 3.3.2 do relatório da auditoria. Pela determinação do município para que busque o ressarcimento do erário através dos devidos procedimentos administrativos ou judiciais de matérias versadas nos itens 1.2.6 e 3.2.1. Pela determinação para que o atual gestor adote as medidas corretivas necessárias para o saneamento das situações apontadas nos itens
1.2.4 e 1.2.5, pela determinação área técnica desta Corte de Contas, para que acompanhe determinados nas alíneas D, E e F desta decisão. Pela recomendação origem para que corrija e evite a reincidência dos apontos criticados nos autos e demais conselheiros legais e regimentais. Esse é meu voto, senhor e senhora conselheira. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Como vota o conselheiro Algir? Acompanho o relator, presidente. Como vota o conselheiro Marco Peixoto? Com o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro Iradir Petroski? Com o relator. Como vota a conselheira Letícia Ramos? Com o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro Roberto Loureiro? Acompanho o relator. Está acolhida a unanimidade, voto proferido pelo conselheiro relator Alexandre Postal no feito 1527/18, dígito 13, Executivo Municipal do Rosário do Sul. A sua pauta se concluiu. Eu lhe agradeço, conselheiro Alexandre. Agradeço, presidente. De imediato, eu passo a palavra ao conselheiro Roberto Loureiro, item 1 da sua pauta, processo 3552/21, dígito 0, do Legislativo Municipal de Campo Bom. É um recurso de embargos em contas de gestão de 2018, ele é interposto por Vitor Fernando da Silva Souza e o advogado é Vanir de Matos. Com a palavra, o conselheiro Roberto Loureiro. Cumprimento, senhor presidente, conselheiro Stilac Xavier, em seu nome saúdo todos os participantes da sessão. Inicialmente, quero fazer um pequeno registro a título de esclarecimento, no sentido de que o voto que primeiramente havia sido disponibilizado no sistema do tribunal foi alterado posteriormente, e o voto atualizado, que agora eu irei proferir, foi enviado por e-mail aos senhores julgadores. Feita essa observação, eu passo ao resumo do voto. Verifico que a única falha que embasa a imposição da multa consiste no descumprimento parcial da Lei de Acesso à Informação. Conforme o recibo de informações número 12 de 2018, houve o desatendimento a um único quesito: disponibilização de instrumento normativo local que regulamente a LAI. Ainda que efetivamente demonstrada a ocorrência da falha no exercício em análise, bem como em exercícios anteriores no mesmo órgão, entendo que o fato não possui gravidade suficiente para justificar a imposição de sanção pecuniária ao presidente da Câmara Municipal. Importante notar que dos 44 quesitos checados pela auditoria relacionados à LAI, apenas um deles não foi atendido, o que demonstra se tratar de falha isolada e não sistêmica, sem potencial de comprometer a transparência do órgão. A propósito, o objetivo da existência de normativa local relativa à LAI, cuja ausência foi apontada, é justamente garantir a disponibilização à população das informações de interesse público, o que, no caso, efetivamente ocorreu, conforme se verifica no mencionado recibo de informações. Nesse contexto, tendo em vista o que dispõe os artigos 22 e 28 da Lei da Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e em consonância com o entendimento do Tribunal Pleno adotado em casos análogos, cabível o afastamento da sanção pecuniária. Em face do exposto, voto pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para afastar a multa imposta na decisão ACO. É como voto. Eu coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Como vota o conselheiro Algir Lorenzon? Estou votando acompanhando o relator, presidente. Como vota o conselheiro Marco Peixoto? Com o relator, presidente. Como vota o conselheiro Iradir Petroski? Com o relator. Como vota o conselheiro Alexandre Postal? Com o relator. Como vota a conselheira Letícia Ramos? Com o relator, senhor presidente. Proclamo o resultado. Está acolhida a unanimidade, voto proferido pelo conselheiro relator Roberto Loureiro no processo 3552/21, dígito 0 do Legislativo Municipal de Campo Bons, à unanimidade. A sua pauta se concluiu, conselheiro Roberto, pelo que lhe agradeço. Sim, obrigado, presidente. Senhores conselheiros, conselheiras, procuradores, doutor Geraldo, doutor Eusébio, a nossa pauta está concluída. Eu estou colocando a palavra à disposição dos senhores e senhoras, para quem quiser fazer uso. Doutor Geraldo, doutor Eusébio, doutor Alexandre Mariotti levantou a mão. Está com a palavra, conselheiro.
O senhor está sem áudio, conselheiro Mariotti. Agora com áudio, então. Senhor presidente, saudando a sua pessoa, todos os participantes da sessão, eu pedi a palavra apenas para registrar que ontem transcorreu o 33º aniversário da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e eu não costumo frequentar redes sociais, mas eu fiz um tweet ontem dizendo que 33 anos é uma idade complicada e que eu espero que a Constituição brasileira a supere, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, na Bíblia, né? Então, eu acho que a Constituição está passando um período difícil, mas eu tenho fé que ela conseguirá superá-lo e conseguirá servindo como um norte para que o Brasil se torne um país melhor do que ele é. Conselheiro, me associo às suas palavras e a minha fé está no povo brasileiro. Posso lhe garantir que a minha fé está na força e na esperança do nosso povo. Presidente. Eu me associo. Doutor Geraldo. Saudando Vossa Excelência e a todos presentes que nos assistem, também me associo à fala do conselheiro Mariotti em defesa da Constituição, que coroou um processo que custou tanto a tantos e que devemos mantê-lo a todo custo. Obrigado. Presidente. Conselheiro Algir, presidente da Comissão da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, 1989. Lhe passo a palavra. Ontem pela manhã, presidente, eu tive uma certa emoção que eu não sentia há muito tempo. Eu estava pela manhã, junto com colegas, dentre os quais o conselheiro Marco Peixoto e o conselheiro Renato, e outros colegas conselheiros, estávamos chegando na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados. E aí, para os colegas presentes, eu disse, olha, 33 anos hoje, e eu lembro das vezes que eu estive nessa residência. E muito mais eu lembrei da última vez que eu tinha estado naquela residência oficial, onde eu e outros éramos recebidos pelo doutor Ulisses e pela dona Mora, sua esposa. O doutor Ulisses não tinha filhos, morava com ele lá o Oswaldo, que era o assessor, o secretário particular. E casualmente, ontem nós estávamos sendo recebidos pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, tratando dessa questão que Vossa Excelência falou no início dessa sessão. E aí eu lembrei, a última vez que lá estive, eu estive acompanhando o então deputado Nelson Jobim, o então relator da Constituinte Federal, o Bernardo Cabral, estava ainda o subrelator, que era José Fogaça, e Ibsen Pinheiro, e um que tinha sido assessor do deputado Ibsen, do doutor Ulisses, que era promotor do Rio Grande do Sul, o doutor Ferrão, Eduardo Luxo Ferrão. Estivemos lá sendo recebidos e ficamos das 6 da tarde até cerca das 11 da noite lá. Nunca eu esqueço que o doutor Ulisses, em determinado momento, aquelas frases históricas dele, ele disse uma coisa, e ontem eu lembrei disso. A democracia, os problemas da democracia, os erros da democracia só são corrigidos por mais democracia, ele dizia. A democracia tem erros, comete injustiças, e isso só pode ser corrigido e deve ser corrigido por mais democracia. É o momento que nós estamos vivendo, presidente. Obrigado. Me associo também às suas palavras, conselheiro. Passo a palavra à conselheira Letícia Ramos. Obrigada, senhor presidente. Também me manifesto para me associar às palavras já proferidas pelo conselheiro Alexandre Mariotti, muito bem lembrada a data do dia 5 de outubro. E agora, depois da fala do conselheiro Algir Lorenzon, não há mais o que se falar mesmo, né? É só mais democracia que resolve os problemas da própria democracia. Era isso, presidente. Muito obrigada. Bem, senhores, se não há quem queira mais falar, eu vou encerrar a presente sessão, mas antes eu quero convocar para a 37ª sessão plenária telepresencial no dia 13 de outubro de 2021, às 14 horas, no respectivo
Link será previamente encaminhado pela Secretaria das Sessões. Fiquem bem, cuidem-se, boa tarde. Está encerrada a presente sessão.